Salve, salve, nação rubro-negra, boa noite para todos vocês. Chegando rapidamente, ainda nessa segunda-feira, para trazer algumas informações do Mengão. Flamengo que tem boas notícias nos treinos de hoje. Tivemos o retorno da transição, obviamente, com bola do Pedro, do Gabriel Barbosa, do técnico Tite. Tem notícia boa atualizada sobre a transferência do Victor Hugo e a chegada do Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz, que já tem data definida para exames, para assinatura de contratos e também para vir para o Rio de Janeiro. Tem notícias sobre um reforço misterioso. Segundo o Flazoeiro, tem mais um outro nome que não foi falado na mídia, que o Marcos Braz e o Bruno Spindel estão indo atrás. A pergunta que não quer calar, qual nome seria esse e qual seria a posição que esse jogador está atuando? Além do Memphis também, que a gente vai trazer aqui, né, astro holandês, que o Flamengo recusou prontamente. O Wesley aí na mira do Benfica, o Benfica que está atrás de um lateral direito com urgência, pode chegar com uma ótima proposta ainda nesses últimos dias de janela e atualização sobre as datas da Libertadores que já foram divulgadas pela Conmebol. Tudo isso e muito mais aqui no Visão Rubro-Negra. Então vai chegando e amassando o like, se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito, ativa o sininho, compartilhe para os seus amigos, de maneira geral, para conhecer o nosso trabalho, porque a nossa próxima meta é chegar a 55 mil inscritos e eu conto demais com a colaboração de vocês. Vamos primeiramente falar do treino de hoje. Tivemos uma notícia positiva. O técnico Tite, depois de ter sido internado com uma fibrilação atrial, ele estava de volta aos treinos, fez todo o tratamento, a medicação surtiu efeito. O nosso treinador não vai precisar passar por uma cirurgia, ficou em 48 horas de repouso e hoje já voltou pela tarde à sua atividade normalmente lá no CT Jorge Elal. Além dele, o Flamengo divulgou que o Gabriel e o Pedro já fazem transições com a bola. Tem também ali, obviamente, o De La Cruz treinando e a gente fica na expectativa de quais serão os jogadores relacionados para quarta-feira na Copa do Brasil, confronto na Fonte Nova contra o Bahia. Outra informação importante é o Victor Hugo. Victor Hugo, a princípio, está treinando, só esperando a decisão oficial da diretoria para embarcar para a Inglaterra. O empréstimo dele vai ter uma opção de compra na faixa mais ou menos de 8 milhões de euros, segundo o Vene Casagrande, quase 50 milhões de reais. E ele irá para o Göztepe, na Turquia, envolvido nessa negociação pelo Carlos Alcaraz, que está no Southampton. Um detalhe importante que o torcedor rubro-negro vem cobrando bastante é que há 6 meses atrás o Victor Hugo recebeu proposta de 20 milhões de euros e agora ele recebeu de 8. Então, assim, desvalorizou bastante, infelizmente, mas acontece, a gente sabe que ficar no Flamengo com essas contratações, dificilmente ele terá espaço e oportunidade. Falando do Carlos Alcaraz, o Flamengo já trocou toda a documentação, está aí nos detalhes finais para finalizar essa negociação e o Marcos Braz e o Bruno Spindel indo para Londres para fechar a compra em definitivo do meia argentino. Um detalhe é que o Southampton já busca a reposição. Se trata do Yuri Alberto do Corinthians, informação publicada primeiramente pelo Benjamin Beck. E o que aconteceu? O Timão está disposto a se desfazer do Yuri Alberto. O Southampton quer o Yuri Alberto por empréstimo de 1 ano com compensação financeira, que daria mais ou menos 3 milhões de euros, mais opção de compra de 18 milhões de euros. A oferta já está na mesa do Corinthians, é basicamente o que eles estão ganhando de Carlos Alcaraz e depende apenas do Corinthians para a operação sair do papel. Carlos Alcaraz, nessa quarta-feira, faz exames para ser o nosso novo terceiro jogador, terceiro reforço dessa janela, e os exames ainda ocorrerá em Londres, tá? Então não será no Rio de Janeiro, será em Londres. Em seguida, ele viaja para o Brasil, para o Rio, para assinar o contrato de 5 anos com o nosso Mengão, e a gente vai acompanhar todos os detalhes, lembrando que hoje mais cedo, durante a nossa live, no horário de almoço, a gente trouxe para vocês o anúncio do Alexandro, nosso segundo reforço lateral esquerdo. O Flazoeiro trouxe uma notícia muito bacana a respeito de uma possibilidade de um quarto nome que foge desse radar. E é um nome misterioso. Então, além de Carlos Alcaraz, Gonzalo Plata, Michael e Alexandro, o Flamengo estaria trabalhando com mais um nome no mercado europeu. Possivelmente um quinto reforço estaria sendo mantido em segredo pelos dirigentes e esse nome está em extremo sigilo. Algumas pessoas trazem que podem ser, obviamente, o Firmino. Será que é o Firmino? Se for, é um grande reforço, até porque o Memphis Depay ele foi oferecido, porém, o Léo José trouxe a notícia que os valores pedidos por ele foi fora da curva. Sei que o torcedor também ficou na expectativa que, de fato, seria uma grande contratação. O Memphis é um jogador muito diferenciado, tem uma carreira gigante no mercado europeu, porém,
a base salarial dele é de 2,5 milhões por mês. Então, assim, passa muito na curva do que o Flamengo pode pagar. Por isso, o Flamengo nem abriu negociações, recusou prontamente o holandês, que tem 30 anos de idade. Mais um detalhe do Carlos Alcaraz, antes que eu me esqueça, o pagamento dos 20 milhões de euros será feito em 5 parcelas, tá? Uma agora nesse primeiro semestre e assim consecutivamente nos próximos semestres até 2026, quando toda a compra será quitada. Um outro cara que pode estar de saída, segundo o jornalista português, é o Wesley. O Benfica sinalizou ao Flamengo que deverá fazer uma proposta em breve pelo nosso lateral direito. Essa proposta, ela deve girar em torno mais ou menos de 13 milhões de euros, que vai dar aí 79,5 milhões de reais. O Flamengo quase negociou o Wesley com a Atalanta por 20. Marcos Braz e Bruno Spindler em Portugal até facilita esse processo aí de negociação. Porém, a gente também tem total conhecimento que se o Flamengo conseguir chegar na casa aí dos 13, mais ou menos, né, 13, 15 milhões de euros, o Flamengo não vai segurar duas vezes o Wesley, mesmo não tendo a reposição devida para a sua posição. E eu já quero saber a sua opinião do outro lado aí da tela. Coloque aqui abaixo no seu comentário, tá? Acha que se chegar de 13 a 15 milhões de euros pelo Wesley, o Flamengo tem que vender para o Benfica? Coloque aqui abaixo. E a respeito também dos valores do Carlos Alcaraz, quero saber, vale a pena? É arriscado? O empréstimo do Victor Hugo com opção de compra, será que é válido? Na minha opinião, é para ele tentar, quem sabe, se valorizar, já que isso aqui não acontecerá no Flamengo. Então, quero saber o seu comentário e coloque aqui que daqui a pouquinho eu vou estar lendo a sua opinião. Uma informação importante, além de passar algumas datas para vocês, que acabou de sair no GE, foi que o Flamengo foi notificado pela Conmebol pelo descumprimento de duas regras. A primeira regra foi que o Flamengo, os jogadores e o técnico Tite, teve um atraso de 3 minutos. Esse atraso de voltar do intervalo de 3 minutos, porque os jogadores estavam ali, né, tentando pegar o oxigênio necessário, foi registrado pela Conmebol. Além disso, a segunda regra que o Flamengo acabou estourando foi o horário limite de chegada na cidade visitante, no caso em La Paz. Conforme a notificação, a delegação do Flamengo desembarcou às 5h50, sendo que o jogo estava marcado para as 8h30 no horário local. E aí você tem uma regra estipulada que o time tem que chegar 6 horas antes, 6 horas de antecedência da partida, foi o que o Flamengo não cumpriu. E aí, por esse motivo, tanto o Tite quanto o time do Flamengo pode ser multado em 50 mil dólares, tá? Pode chegar ou até ultrapassar 50 mil dólares em multa e a gente vai acompanhar também todo esse desfecho aqui. A gente sabe, né? Tudo que envolve multa e Flamengo é uma coisa que acontece. Se tem uma coisa que a Conmebol gosta de fazer é tirar dinheiro dos nossos cofres. Detalhe muito importante para o torcedor que está na expectativa das quartas contra o Peñarol. A Conmebol divulgou todas as datas e horários das quartas. Então, atenção, Colo-Colo e River Plate acontecerá na terça-feira, dia 17 de setembro, e também no jogo de volta, 24 de setembro. Fluminense e Atlético Mineiro, Botafogo e São Paulo, ambos confrontos aí, né? No Rio de Janeiro. A gente sabe que Fluminense será no Maracanã e Botafogo acontecerá no Newton Santos. Fluminense e Atlético Mineiro acontecerá na quarta às 7 da noite e Botafogo e São Paulo acontecerá às 9h30. Então, o Rio de Janeiro já vai estar parado na quarta-feira, com 2 jogos importantes aí da Liberta. E aí, na quinta-feira, vem o Flamengo. O Flamengo vai jogar quinta-feira contra o Peñarol, também no Rio de Janeiro, também em casa, também no Maracanã, às 7 horas da noite. Então, quinta-feira, dia 19 de setembro, às 7 horas, é o jogo de ida. E o jogo de volta é dia 26 de setembro, lá em Montevidéu, no Uruguai, também no horário de 7 horas. Novamente, passo um recado, com muito cuidado, a todos os nossos seguidores que acompanham o Flamengo, que viajam, que vão para o Maracanã, que me mandam fotos aí, né? Lele, tô no Maracanã e tal. Gente, todo cuidado é mais que redobrado da parte de vocês, tá? Porque, infelizmente, o Rio de Janeiro possivelmente estará aí tumultuado, não só pelos torcedores locais, mas também pelos torcedores visitantes. Então, cuidado para não ter, né, nenhuma emboscada, cuidado com o risco de violência. Quem puder chegar com antecedência ao local é muito importante. Torcedores, evitem também alguns
setores ali, né, obviamente, do Rio de Janeiro, para que você não saia prejudicado. A gente quer que o Flamengo jogue quinta-feira na plena paz possível e, quem sabe, a gente buscar essa primeira vitória para começar com o pé direito. O Flamengo, que em breve deve disponibilizar as mudanças para as quartas. Lembrando que Michael está inscrito, Alexandro será inscrito e possivelmente Carlos Alcaraz deverá ser a terceira mudança para a Conmebol Libertadores. Para a Copa do Brasil, qualquer um pode entrar. Lembrando que para um confronto contra o Bahia, o Flamengo tem, se eu não me engano, até amanhã. Se eu estiver errada, vocês podem me corrigir nos comentários, mas até amanhã para registrar todo mundo certinho e até dia 9 de setembro para as próximas fases. E no Brasileiro, registrou, tiver apto, com condição e ritmo de jogo, já pode jogar. Então, a gente vai trazer mais detalhes para vocês. Amanhã, terça-feira, tem a nossa live tradicional, 11h30 da manhã, e já passo também com antecedência que teremos live 5 horas da tarde, tá? Então, 11h30 da manhã e 5 horas, teremos uma dupla live amanhã com parceiros para a gente trazer muitas notícias desse mercado da bola de assinatura e das reuniões que tem acontecido lá no mercado europeu. Não se esqueça de deixar o like, então deixa o like, se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito, clica aqui no botãozão inscrever e compartilhe, tá bom? Saudações rubro-negras, isso aqui